Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu quero agradecer especificamente a professora Rose, que me convidou para participar dessa disciplina. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder colaborar um pouquinho sobre o entendimento da fisiologia do tecido adiposo marrom, ou TAM, como é popularmente conhecido aqui pela área das biológicas. Bom, eu sou a professora Sabrina, sou professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, aqui na região oeste do estado. Somos uma universidade estadual. Aqui nós trabalhamos no programa de pós-graduação em Biociências e Saúde e também em Ciências Aplicadas à Saúde. E nós desenvolvemos trabalhos voltados aí à obesidade em roedores. Alguns trabalhos nossos exploram um pouco a funcionalidade do TAM. E aí o meu desafio aqui é falar um pouquinho sobre esse tecido para vocês, que é um tecido que nos últimos anos, nosso conhecimento ele tem expandido e tem aí ajudado a gente a entender um pouco mais sobre o metabolismo, sobre a saúde e sobre regulação endócrina. Então, eu preparei uma aula que é uma espécie de revisão geral sobre o TAM, que fala um pouquinho do seu modo bioquímico, histológico e endócrino de funcionar, que apresenta algumas dúvidas que ainda existem em relação à sua função, e eu espero que essa aula possa contribuir com vocês aí, para que vocês expandam o seu conhecimento, para que vocês aprendam e para que vocês, quem sabe, se interessem, em estudar esse tecido. Quero antecipadamente aí me desculpar por não poder estar com vocês simultaneamente, Houve um compromisso de última hora que me levou então a optar por fazer a gravação da aula e deixar com vocês, mas me coloco à disposição se vocês precisarem para entrar em contato comigo ou tirar alguma dúvida em relação ao que eu eventualmente vou falar aqui, ou mesmo ao trabalho que eu passei para vocês para leitura, e fico à disposição. Então vamos lá. Por que estudar um tecido adiposo e como que esse tecido adiposo pode estar envolvido com uma série de ações dentro do nosso corpo? Primeiramente, é sempre bom e importante, a gente reconhecer que o tecido adiposo é um tipo de tecido importante para a homeostase. O que significa que ter tecido adiposo no nosso corpo é importante para a manutenção de diversos aspectos, que incluem a homeostase glicêmica, a homeostase lipídica, o controle e secreção de diversos sinalizadores, as respostas imunológicas. Então, o tecido adiposo é parte da homeostase natural. É claro que o tecido adiposo ele tem diferentes graus de distribuição, de organização e de função, e é quando a sua quantidade e a sua função saem da normalidade é que o tecido adiposo acaba estando envolvido aí em situações patológicas, como é frequentemente comum hoje em dia na obesidade, Não é à toa que a expansão da massa adiposa e a sua disfunção estão relacionadas com as principais doenças crônicas que nós vemos na sociedade moderna: obesidade, o diabetes, e as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala do tecido adiposo, existem pelo menos 3 subtipos relativamente bem conhecidos atualmente de depósitos de tecido adiposo, que se diferenciam pela sua quantidade, pela sua distribuição, pela sua função. Então, nós temos o tecido adiposo branco, que está aqui representado numa técnica de HE no primeiro quadro. O adipócito branco é o adipócito mais estudado. O tecido adiposo branco, o que a gente chama de TAB ou VAT, no inglês, é um tipo de tecido que representa a maior quantidade de tecido adiposo do nosso corpo. É o tecido que a gente conhece melhor em termos de funcionalidade e é aquele que cresce, de uma maneira bastante significativa na obesidade. O adipócito do tecido adiposo branco, ele tem uma característica, ele acumula esse excesso de sobra de substratos energéticos, sobretudo na forma de triglicérides, que normalmente ocupam todo o citosol dessa célula, E é uma deposição que a gente chama de perfil unilocular. Embora este tecido seja o tecido que existe em maior quantidade e é o tecido que a gente hoje tem maior conhecimento em termos da funcionalidade
e a gente conhece relativamente bem a relação entre a expansão dessa massa adiposa no tecido adiposo branco e o adoecimento, nós também temos observado que outros tipos de tecido adiposo existem e que, ao contrário do que a gente imaginava, esses outros tipos, apesar de menor quantidade, podem ter um papel relevante no metabolismo e podem explicar, pelo menos em parte, situações de anormalidades na homeostase glicêmica ou lipídica. E esse é o caso do tecido adiposo marrom, né, o TAN ou o BAT, da sigla em inglês, que está representado aqui no quadro do meio, os seus adipócitos, os núcleos, né, são marcados aqui nessa coloração em HE em roxo escuro, e os adipócitos, né, com um monte de gotículas de gordura distribuídas aí no seu citosol, mostrando uma característica inicial bastante distinta desse tecido, né, onde a deposição de gordura, ela ocorre preferencialmente de maneira multilocular, então são pequenas vesículas dispersas pelo citosol. O BAT é um tecido que tem uma vascularização e uma inervação bastante diferenciada, né? E ambas são maiores, vascularização e inervação, em relação aos adipócitos do tecido adiposo branco. É um tecido que se caracteriza por uma atividade metabólica maior, participando de um processo que nós vamos descrever daqui a pouco, chamado termogênese, que envolve gasto energético, e é um tecido que, ao contrário do que a gente imaginou durante muito tempo, existe no indivíduo humano adulto e também apresenta disfunções. E conhecer a organização, portanto, desse tipo de tecido adiposo também pode nos ajudar a compreender melhor as situações de obesidade, de diabetes e de patologias cardiovasculares. Além disso, né, também junto com uma redescoberta aí do tecido adiposo marrom, nós descobrimos um tipo de tecido com características intermediárias ao marrom e ao branco, que tem sido chamado aí de tecido bege, né? E que tem um perfil de organização e de funcionamento intermediário entre o branco e o marrom. Esse adipócito bege, ele tem a capacidade também de depositar perfil de deposição de lipídios de maneira multilocular, muito similar ao que acontece no tecido adiposo marrom, ou também de maneira unilocular, assim como acontece no tecido adiposo branco. Existe nesse tecido uma oscilação entre esses estados e a maior predisposição para o tecido bege ficar mais próximo ao marrom ou mais próximo ao branco vai depender, obviamente, do seu grau de atividade. E isso pode ser modulado por situações de alta demanda energética, né? Como é o caso, por exemplo, do exercício físico ou da exposição ao frio. Então, termos muito claro em mente que existem variados subtipos, para além desses que nós estamos descrevendo, ainda subtipos mais específicos de adipócitos, como aqueles próximos aos vasos, próximos a algum tipo de órgão, como coração, como pâncreas, e que podem ter papéis locais que a gente ainda desconhece. Dentro desse contexto, nós estaremos, portanto, olhando o tecido adiposo marrom em maiores detalhes e tentando entender qual é a participação dele no metabolismo e qual é a participação dele via produção de moléculas sinalizadoras que podem aí também acabar interferindo com o metabolismo glicêmico e lipídico e, obviamente, com a saúde do indivíduo. Então, nesse quadro, eu tenho de novo uma representação dos perfis clássicos de adipócitos encontrados nos principais tipos de depósitos de tecido adiposo que a gente tem. Então, o adipócito branco aqui, ó, representado pelaquela deposição unilocular, né, de gordura, principalmente na forma de triglicérides, um deslocamento do núcleo para a periferia, uma baixa quantidade de mitocôndrias. No outro extremo, nós temos o adipócito marrom, que se caracteriza aí por um perfil multilocular, então múltiplas gotículas de gorduras dispersas pelo citosol, o núcleo, né, mais evidente, mais centralizado e uma grande quantidade de mitocôndrias, representando a alta característica em termos de atividade metabólica desse adipócito, comparado aí com o adipócito branco.
Aí nós temos o adipócito bege, né, representado aqui nessa figura, com um perfil de organização intermediária entre o branco e o marrom, então múltiplas gotículas dispersas pelo citosol, mas gotas um pouco maiores, a presença de mitocôndrias em concentração intermediária entre o marrom e o branco, né, e um tipo de atividade intermediária entre o adipócito branco e o adipócito marrom. Nessa figura ainda eu tenho representado um chamado adipócito rosa, né, ou pink aí do termo em inglês, que foi apresentado para nós por alguns autores que estão estudando um tipo de deposição específica e célula de gordura específica da glândula mamária, que parece inclusive ter papel aí no metabolismo de lipídios, na produção de leite durante a gestação, é um novo tipo que está sendo estudado. De uma maneira geral, o que a gente observa quando a gente olha para esse quadro de perfil de distribuição e presença, né, desses subtipos de tecido adiposo dentro do nosso organismo? A gente nota que na presença de uma maior quantidade de tecido adiposo branco e redução desses demais tecidos, marrom ou bege, ocorre um aumento do processo inflamatório e uma tendência maior à predisposição de aparecimento de doenças metabólicas, como é o caso do diabetes, da hipertensão, né, entre outras. Por outro lado, sempre que há uma redução da massa adiposa branca e um aumento da atividade de tecido bege, marrom, ocorre um aumento da taxa metabólica geral do organismo, que é frequentemente acompanhado por uma melhora do estado inflamatório, né? Uma melhora da resposta da homeostase glicêmica e lipídica e, consequentemente, uma melhora na saúde. Dentro desse contexto, há uma importância, uma relevância, portanto, da gente compreender esses outros depósitos, né, que têm essa atividade metabólica maior, como eles atuam, como eles estão na obesidade, como é possível a gente melhorar a função deles, se melhorando a função deles, isso de fato traz benefícios aí para o controle, né, da saúde do indivíduo. Então, dentro desse contexto, hoje esses tecidos têm um papel bastante importante, já que nós vivemos, né, nas situações modernas, aí uma epidemia de obesidade, de diabetes, de doenças crônicas que têm um alto impacto econômico, né, e impacto negativo na qualidade, na expectativa de vida aí, em diversas populações. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o tecido adiposo marrom, né, nós temos nos seres humanos, né, depósitos de tecido adiposo marrom distribuídos pelo nosso corpo. Na infância, esse tecido adiposo marrom nosso, que está representado aqui no quadradinho, né, o esquema da criança aqui, ele tem maior quantidade de tecido adiposo marrom do que no adulto e se localiza na região supraclavicular, na região próxima aqui ao peito, à caixa torácica, próxima à medula espinhal e aos rins. Sendo inclusive depósitos também similares àqueles encontrados nos roedores, né? Que também apresentam nessas mesmas regiões esses depósitos de tecido adiposo marrom. Durante muito tempo, a gente acreditou que esse tecido adiposo marrom, ele evoluísse de uma forma que ele praticamente não fosse importante no indivíduo adulto e que nem mesmo existisse atividade do tecido adiposo marrom nos indivíduos humanos adultos. Entretanto, os estudos mais modernos, com técnicas de traçadores de imagem, permitiram a nós acompanhar, né, esse tecido e redescobrir a sua presença aí, né, nos indivíduos adultos. É claro que a quantidade, em linhas gerais, ela é menor do que nos recém-nascidos, né, mas o indivíduo adulto, ele também apresenta tecido adiposo marrom funcionante, inclusive, com efeitos sobre a saúde do indivíduo na vida adulta. Reparem que os nossos depósitos na vida adulta continuam sendo muito similares aos roedores, né, o que é bom, porque permite a nós fazermos paralelos, né, experimentais em relação
a interpretação de dados sobre efeitos ou estudos, né, no bate de roedores em relação aos seres humanos. Então, nós temos depósitos na região cervical, na região supraclavicular, nas axilas, próximo à medula espinhal, né, próximo à região ali perirenal, né, lá na região do mediastino. Então, nós temos esses estoques. É claro que os roedores apresentam alguns depósitos funcionantes ao longo da vida que não existem nos seres humanos, como é o caso do infra e do intraescapular, e é o caso dos depósitos epigonadal. De qualquer modo, a redescoberta da presença desses depósitos de tecido adiposo nos seres humanos reacendeu, né, a busca por entender melhor o que esses depósitos ali estariam fazendo nos seres humanos adultos e como eles estariam contribuindo, então, para o estado metabólico ou para o estado hormonal daquele indivíduo. Nesse sentido, um importante estudo, né, com esses traçadores e marcadores por imagem, né, comprovou aí que esse tecido não só está presente, mas está responsivo a vários estímulos. Então, nesse trabalho, você observa que esses pontos, né, de atividade, onde estão as setas, indicam a presença de tecido adiposo marrom nos seres humanos adultos, e que a exposição ao frio, que é uma forma de eu estimular o tecido adiposo marrom, aumenta demasiadamente a quantidade, né? Eleva a quantidade desse tecido adiposo marrom, mostrando que ele está ativo, mostrando que ele é responsivo e que isso pode estar relacionado, então, com mudanças do metabolismo nos seres humanos. Para a gente começar a entender um pouquinho melhor esse tecido adiposo marrom, a diferença no seu modo de organização histológica, no seu modo de deposição, no seu modo de função, a gente precisa resgatar alguns aspectos que são relacionados à sua origem, né? Então, quando a gente pega lá um embrião e faz um corte transversal para a gente identificar as primeiras células, troncos que surgem, né? A gente nota que existe lá, paralelo ao tubo neural, existem dois tipos de mesoderma. Então, são tecidos que estão paralelos ao tubo neural lá no embrião. Isso em rosa representa o mesoderma paraxial e ele é bem paralelo ao tubo neural. Deste mesoderma vão surgir as células mesenquimais que darão origem a uma linhagem que a gente diz que é positiva para a expressão de um gene chamado MYF5. Essa linhagem que é positiva para a expressão desse gene, ela vai caminhar, né, movida por diferentes fatores aí de diferenciação, para a origem dos adipócitos marrons e também para as células chamadas miócitos, que serão as células aí precursoras das células musculares esqueléticas. O que indica que desse mesoderma paraxial eu terei uma origem comum, pelo menos no início do desenvolvimento, entre célula muscular esquelética e tecido adiposo marrom, já demonstrando que o perfil desse tecido, desde a sua origem embriológica, tem características particulares mais parecidas com células que consomem de fato energia. Por outro lado, do mesoderma, só que da região mais lateral, vão surgir um grupo de células que não expressa esse gene MYF5 e por conta disso essas células estimuladas por outros fatores vão ser direcionadas aí a outro caminho da diferenciação. E no caso, esse caminho desse mesoderma lateral vai conduzir, por exemplo, à formação do adipócito branco. Então, a gente já percebe nos estudos do desenvolvimento que existem caminhos distintos da formação do tecido marrom para o tecido branco, que já começam provavelmente a dar a nós a noção de que são células com organização e função diferente e, obviamente, terão repercussão diferente sobre o metabolismo. Quando a gente olha um pouquinho com mais cuidado essa diferenciação para a origem dos diferentes tipos de células adiposas,
a gente nota então que a linhagem do adipoblasto, que não expressa aí o gene MYF5, ela caminha para a diferenciação do adipócito branco e para a diferenciação também do adipócito bege, né? Então, o adipócito bege, ele tem uma linhagem de diferenciação que é comum, digamos assim, em algum ponto, ao adipócito branco. Por outro lado, existe uma linhagem miogênica, né? Que é aquela linhagem que vai ter a expressão do fator MYF5, uma linhagem que vai caminhar, né, por um outro percurso e vai dar origem aí ao desenvolvimento do adipócito marrom e do mioblasto, que futuramente vai dar origem aí à própria fibra muscular esquelética, né? Confirmando essa similaridade aí no desenvolvimento e, obviamente, no modo de ação entre o adipócito marrom e a célula muscular esquelética. Reparem que esses caminhos da diferenciação, eles envolvem a atuação de diversos elementos que são importantes na diferenciação, né? Como, por exemplo, para o tecido marrom, né? Lá no início, o BMP7, o PRDM16, depois o PPAR-gama, né? E, finalmente, a diferenciação é marcada pela expressão de determinadas proteínas típicas daquele tecido, como é o caso da presença da UCP1, por exemplo, no adipócito marrom, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Reparem nessa linhagem branca que nós temos o adipócito branco e temos aí, né, o adipócito bege. Existe um processo que vem sendo estudado por alguns autores chamado de transdiferenciação. Esse processo é um processo que implica no mecanismo que a gente durante algum tempo achou que não acontecia mais, que mostra que mesmo uma célula depois de adulta, né, definido aí o seu perfil funcional final, ela poderia ainda se transformar num outro tipo celular, né? E nesse caso, a transdiferenciação ela pode ocorrer de uma bege para uma branca, né, do adipócito bege para um adipócito branco, ou de um adipócito branco para um adipócito bege. A transdiferenciação é um processo cuja magnitude depende da intensidade do período do estímulo. Normalmente, quando o indivíduo é exposto a situações de estresse, exercício físico, dieta, né? Ou a exposição ao frio, esses são ferramentas onde eu favoreço a transdiferenciação do adipócito branco para um adipócito bege, com maior habilidade, então, aí de elevar o metabolismo através da termogênese. Então, esse é um processo possível. De maneira oposta, se eu tenho uma atividade muito sedentária, um acúmulo de calorias, né, um ambiente inflamado, o processo de transdiferenciação ele vai acabar favorecendo o adipócito bege a se transformar num perfil de adipócito branco e vai contribuir ainda mais para aquele processo patológico em andamento. Então, esses são elementos importantes que vêm mostrando essa pluralidade dos adipócitos e essa capacidade de se moldar aí, incluindo com mudança de perfil celular. Porém, nós vamos estar focando mais especificamente, né, no adipócito marrom e em como o seu trabalho e a sua atividade funcional aí podem ser importantes para a saúde. Como eu mencionei, né, inicialmente, entender melhor esses diferentes depósitos de tecido adiposo, compreender essas questões de transdiferenciação, se é possível moldar o funcionamento, se a condição de acelerar esse metabolismo via tecido adiposo marrom ou bege de fato é importante para a manutenção da saúde, como muitos estudos têm mostrado, né? Isso acaba sendo uma ferramenta auxiliar aí na compreensão dos estados patológicos. É muito difícil a gente acreditar que o tecido adiposo marrom isoladamente seja capaz de reverter, né, a obesidade ou evitar a obesidade. Entretanto, a maior parte dos trabalhos apontam que em condições onde esse tecido adiposo marrom ou bege estão mais ativos,
favorece-se o metabolismo saudável, com uma melhor controle de homeostase glicêmica, homeostase lipídica, e, portanto, esse é mais um elemento que pode auxiliar aí na busca de estratégias para atenuar ou para prevenir os efeitos deletérios da obesidade sobre, né, o nosso organismo. Nesse contexto, um importante estudo demonstrou que pessoas onde existe uma quantidade de BAT positiva, quer dizer, são pessoas que têm uma maior quantidade desse tecido, ele está mais ativo, há uma menor incidência de diabetes, uma menor incidência de dislipidemia, de doenças coronárias, de hipertensão, indicando aí claramente que se eu não posso impedir a obesidade pela ativação do tecido adiposo marrom, eu pelo menos em pessoas onde esse tecido está mais atuante, há uma incidência muito menor, né, de adoecimento, que já indica um efeito positivo, né, sobre a saúde. Inclusive, né, como mostra o gráfico do lado, um aumento do índice de massa corpórea, né, quer dizer, quando o seu peso está acima do que deveria, principalmente acima dos 30, indicando obesidade, né? Quanto mais obeso o indivíduo, menor é a quantidade de BAT e menor é a sua atividade. E por isso reforça-se, né, a estratégia e a ideia de entender melhor esse tecido como um aliado aí na busca por ferramentas que possam amenizar, né, esses impactos negativos da obesidade. Como que o tecido adiposo, né, marrom poderia então estar contribuindo nesse sentido em relação à saúde? Então, a contribuição que o tecido adiposo pode dar preferencialmente ocorre por um processo bioquímico chamado termogênese, né? A termogênese ela é um processo onde eu vou queimar, né, onde eu vou degradar substratos energéticos na célula, e o resultado dessa degradação desses substratos vai gerar calor, por isso termo de calor, gênese de origem. Então, a termogênese é este processo na qual eu estou clivando, né, substratos energéticos, normalmente carboidratos ou lipídios, e estou gerando com isso calor, né? Existem diferentes tipos de termogênese, então existe uma termogênese que é acionada pela dieta e existe uma termogênese acionada pelo frio, né? Essa termogênese, ela ocorre muito no tecido adiposo marrom, e a gente diz que no tecido adiposo marrom é uma termogênese do não tremor, né? Por quê? Porque a termogênese pode ser ativa em outros tecidos, por exemplo, o tecido muscular esquelético, né? Quando o tecido muscular esquelético ele aciona a sua termogênese, ocorre aquela termogênese típica com tremor, né? Pequenas contrações ali do músculo esquelético que aceleram a sua função com o intuito de produzir calor. No tecido adiposo marrom, não é essa termogênese que ocorre. Ele faz a sua termogênese, ele produz calor, mas não é essa termogênese relacionada aí especificamente ao tremor. Então, nós vamos falar de termogênese no BAT. Bom, para a gente compreender o que é esse processo de termogênese no BAT, nós precisamos falar sobre o que nesse tecido, em termos moleculares, que tipo de proteínas ele precisa ter, que tipo de elementos precisam estar ali para que ele realize essa termogênese. Então, de novo, nós temos aqui nesses quadros uma coloração dos 3 principais tipos de tecido, o branco, o marrom no quadro do meio e o bege. Essa primeira coloração é um HE, confirmando, né, a nossa descrição inicial do perfil unilocular, do perfil multilocular e do perfil intermediário, né, de deposição de lipídios. Aqui nós temos a marcação na figura abaixo, no quadro abaixo, a marcação de uma proteína importante para a termogênese, a chamada UCP, que é a sigla de proteína desacopladora, né?
Essa UCP1, que é o principal tipo de proteína desacopladora do BAT, ela é essencial para a termogênese nesse território. Aqui existe uma marcação imuno e ela está em verde. Então, tudo que é verde aqui representa a presença dessa UCP1. Reparem que o tecido adiposo marrom tem uma alta quantidade de UCP1, enquanto que no branco não existe essa marcação e no intermediário, no bege, há uma marcação aí de um grau intermediário em relação ao tecido adiposo marrom. Confirmando, portanto, que o perfil de deposição de lipídios e a atividade da termogênese podem estar relacionada à expressão dessa UCP1 e a sua atividade, que é o que se confirmou em diversos estudos aí ao longo das últimas décadas. Então, vamos falar um pouco dessa UCP1, como que ela participa desse processo termogênico e o que a gente sabe desse processo. Bom, onde que está a UCP1? Primeiramente, a UCP1 ela se encontra nas mitocôndrias. Então, para a gente entender termogênese, a gente tem que olhar para a mitocôndria e lá na mitocôndria é que vai estar a UCP1. Antes da gente falar da UCP1 propriamente dita, a gente vai resgatar alguns aspectos do funcionamento mitocondrial, tá? Então, vamos lembrar que lá na mitocôndria a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, né? Lembra que essa cadeia fica nas cristas mitocondriais e a função dela, ao carregar elétrons, é criar um gradiente de prótons, que está aqui representado como os H+, tá? Esse gradiente de prótons fica aqui nesse espaço intermembrana. Então, eu vou transportando os elétrons, né, nesses complexos da cadeia respiratória ou a cadeia transportadora de elétrons, e vou bombeando prótons, criando um gradiente eletroquímico, né? Então, quer dizer, eu tenho um gradiente químico, porque tem uma concentração grande de íons hidrogênios nesse espaço em relação à matriz, e tem um gradiente elétrico, porque existe um acúmulo de cargas positivas desses íons hidrogênio em relação ao espaço de matriz. Qual a importância desse processo normalmente em todos os tecidos? Manter a produção de ATP, a chamada fosforilação oxidativa. Esse gradiente eletroquímico de prótons, quando flui pelo complexo ATP sintase, que está representado aqui em verde, resulta na produção de ATP. Então, isso é a fosforilação oxidativa, né? Para eu manter esse processo, eu preciso preservar, portanto, esse gradiente eletroquímico, né, nesse espaço intermembranas, e ele é preservado quando eu sustento bioquimicamente esse processo. Como é que eu sustento? São os NADs e os FADs, os cofatores, que conduzem, então, esses elétrons até a cadeia transportadora de elétrons. E da onde os NADs e os FADs vêm? Do nosso metabolismo. Em todas as aulas, a gente degrada substratos energéticos nas vias bioquímicas, e os NADs e os FADs, né, carregam aí esses elétrons até a cadeia mitocondrial, e o transporte de elétrons fica acoplado conforme os elétrons são transportados de um complexo para o outro. Eles bombeiam os prótons, criando esse gradiente eletroquímico que vai ser direcionado pela ATP sintase e vai finalmente culminar aí com a síntese de ATP. Então, isso acontece no metabolismo chamado oxidativo, é o principal metabolismo que a gente tem em todos os tecidos e é o que sustenta a produção de ATP, que no final das contas mantém o funcionamento celular, né? No tecido adiposo marrom, esse processo existe, a alimentação desse processo é o mesmo, a cadeia transportadora de elétrons está da mesma maneira organizada, existe a síntese de ATP, toda a maquinaria comum ao que ocorre em outros tecidos. A diferença é que entre esses elementos da cadeia transportadora de elétrons, no caso do adipócito marrom, eu tenho a presença lá na crista mitocondrial da UCP1, daquela proteína que a gente disse que é importante para a termogênese. A presença dessa proteína, ela permite um vazamento desses prótons que são acumulados no espaço intermembrana, e isso vai resultar na dissipação desse gradiente e a energia é liberada, nesse caso, na forma de calor. Isso é termogênese.
Eu vou colocar isso numa visão um pouquinho mais ampliada para a gente ter um adequado entendimento disso. Então, olha aqui os cofatores, né, NADs e FADs, que vêm dos ciclos bioquímicos, né, típicos da mitocôndria. Então, esses ciclos alimentam com os NADs e os FADs, que carregam os elétrons. Esses elétrons entram nos complexos mitocondriais e vão sendo transportados de um complexo para o outro. A energia desse transporte de elétrons resulta no bombeamento de prótons, que são enviados para o espaço intermembrana, se acumulam nesse espaço e geram esse gradiente eletroquímico. A UCP1, né, ela se coloca no meio desses complexos, tá? E ela é uma espécie de túnel de passagem para esses íons hidrogênios, né, que estão acumulados no espaço intermembrana, para esses prótons. Como ela é uma espécie de passagem, uma parte dessa energia rapidamente desvia por ela do espaço intermembrana para a matriz, dissipando o gradiente de prótons, né, que seria todo usado aí para síntese de ATP, mas ele é desviado, por isso a gente chama de desacopladora, né, ele desacopla, ele desvia o gradiente de prótons do seu objetivo central, e essa energia por onde os prótons vazam pela UCP, ela é dissipada na forma de calor. Então, isso é a termogênese. Então, termogênese é este processo onde parte daquela energia que eu acumulei, né, que eu degradei substratos, criei um gradiente eletroquímico, em vez de ela ser usada toda para síntese de ATP, ela vai desviar pela UCP e vai gerar aí a questão da termogênese. Como é que é a regulação desse processo? Diferentes agentes hormonais e controle neural podem atuar aí para regular ou para modular para mais ou para menos esse processo termogênico. Entretanto, existe um papel bastante relevante e bem importante do sistema nervoso simpático, que está representado aqui nessa figura, tá? Então, hoje a gente sabe que um dos principais reguladores da termogênese no tecido adiposo marrom são os neurônios do sistema simpático e, obviamente, o seu principal neurotransmissor, que é a noradrenalina, né? Então, a atividade simpática, quando ela eleva a quantidade de noradrenalina. O adipócito marrom, ele tem receptores para essa noradrenalina na sua membrana e a ação da noradrenalina nesses receptores vai ativar o processo termogênico. Embora múltiplas possibilidades após a ativação dos receptores aí seja possível, eu vou destacar pelo menos 2 caminhos que são aí importantes na ativação da termogênese pela norepinefrina, tá? Então, a gente já sabe que os adipócitos no tecido adiposo marrom podem conter na sua membrana diferentes tipos de receptores para a noradrenalina, mas o principal subtipo de receptor são os receptores beta-adrenérgicos, né? De preferência o subtipo beta 3, é o que é mais importante na regulação termogênica no BAT. Quando a noradrenalina, liberada pelos neurônios simpáticos, se liga ao receptor do subtipo beta 3, há uma mudança conformacional. Esse é um receptor que a gente diz que é acoplado ou está ligado à proteína G. Ela é uma proteína G do tipo S, significando que é uma proteína G estimulatória. Nesse caso, a sua ativação resulta na ativação subsequente da adenilato ou da adenililciclase, né? Essa adenilatociclase, uma vez ativa, vai fazer o seu papel. O papel dessa enzima é degradar o ATP, produzindo um segundo mensageiro intracelular chamado AMP cíclico, né? Esse segundo mensageiro intracelular, ele é um ativador de uma quinase ou uma sinase, uma proteína importante nessa rota, que é a chamada proteína quinase do tipo A ou PKA, né?
Essa quinase, como toda sinase, faz um processo que se chama fosforilação, ou seja, a transferência de grupamentos fosfatos para outras estruturas proteicas, e esta fosforilação é um mecanismo, então, de regulação da atividade de vários elementos nas células, incluindo, neste caso, a termogênese. Então, uma das rotas dessa fosforilação pela pKa são fosforilações nucleares em elementos transcricionais nucleares, alguns estão apontados aqui na imagem, como o CREB. E essa fosforilação desses elementos transcricionais tem um efeito principal: elevar a expressão da UCP1. Então, frente à atividade simpática, há uma ativação de receptor beta-3, uma cascata de sinalização que envolve proteína GS, adenilato ciclase, AMP cíclico, com ativação da proteína quinase A, e fosforilação de diferentes elementos transcricionais que vão elevar a expressão da UCP1. Essa UCP1 elevada se desloca, né, obviamente, para as cristas mitocondriais, se colocando lá entre os elementos da cadeia fosforilativa, e isso, obviamente, vai resultar aí num aumento do desvio de prótons, portanto, aumentando a termogênese. Como nós mencionamos, não basta eu ter a UCP, mas esse gradiente do espaço intermembrana, ele precisa ser alimentado, e ele é alimentado pelos NADs e FADs, que são oriundos da degradação de substratos energéticos, carboidratos ou lipídios, tá? Então, paralelamente, a ação da norepinefrina via receptores beta-adrenérgicos leva à ativação da pKa, que também fosforila a lipase hormônio sensível, a HSL, que está representada aqui por essa bolinha em verde. Isso é importante porque vai dar um suporte para acelerar a termogênese, porque essa lipase vai favorecer a lipólise, então vai clivar, né, aqueles lipídios estocados nas múltiplas vesículas, oferecendo ácidos graxos que no interior da mitocôndria irão alimentar um processo de beta-oxidação. Então, esses ácidos graxos serão degradados pela beta-oxidação e vão alimentar os FADs e os NADs, que sustentam o processo bioquímico da termogênese. Então, acaba que a atividade simpática, por duas rotas principais, sustenta a termogênese. Uma, por elevar a principal proteína termogênica, que é o CP1, a presença dela, e a segunda, por garantir que NADs e FADs, né, sejam continuamente produzidos, principalmente através da beta-oxidação. Embora nós veremos que a atividade glicolítica, né, a glicólise também alimenta esse processo. Então, dando continuidade a essas rotas bioquímicas, né, nós não vamos entrar aqui em detalhe, mas só para nós termos uma noção de que a atividade da norepinefrina via sistema nervoso simpático, ela também parece estar envolvida na aceleração de várias rotas metabólicas, não só a quebra de lipídios, a beta-oxidação, mas também as rotas glicolíticas e outras rotas bioquímicas dentro do adipócito marrom. Então, olha, reparem que o adipócito marrom tem rotas bioquímicas muito similares a outros tecidos, então ele tem a glicólise. O tecido adiposo marrom é capaz de captar glicose e o faz via GLUT1 e GLUT4, nós já vamos falar um pouquinho disso. Capta a glicose, metaboliza essa glicose nas suas vias glicolíticas e vias paralelas alternativas, como em outros depósitos, né? Alimentando de acetil-CoA, né, o ciclo do ácido cítrico, né, que vai gerar aí os precursores que serão enviados aí para alimentar sistemas de NADs e FADs, né? Reparem aqui que precursores do ciclo do ácido cítrico, como o citrato, eles saem da mitocôndria e eles alimentam, por exemplo, dentro do próprio tecido adiposo marrom, a lipogênese, que está representada aqui no item 3, significando que quando eu tenho um aporte maior de fluxo glicolítico, uma parte do desvio desse fluxo será usada para sintetizar lipídio dentro desse tecido, vai fazer aumentar os estoques de lipídio.
Paralelamente, eu posso controlar esses estoques fazendo lipólise, né? Então, eu posso quebrar esses triglicérides e isso libera precursores aí que os ácidos graxos para alimentar a beta-oxidação, né? Que alimenta aí o processo de termogênese e ao mesmo tempo devolvem o glicerol que retroalimenta esse sistema. Então, reparem que o adipócito, ele é uma célula com metabolismo bioquímico integrado, assim como acontece na célula muscular, né, ou na célula hepática, existe uma inter-relação entre o metabolismo de carboidratos, síntese de lipídios e sua degradação, e é por isso que quando eu tenho uma ativação mais evidente desse tecido, ele ajuda a corrigir tanto a homeostase glicêmica como a homeostase lipídica, porque ele tem rotas bioquímicas que utilizam o principal carboidrato, que é a glicose, e os triglicerídeos na sua função metabólica para sustentar esse processo termogênico aí. Interessantemente, existem estudos que se preocupam como é a função específica da UCP1, né, dada essa importância que ela tem aí na termogênese. Esse é um estudo bastante importante que vai detalhar, por exemplo, a importância dos ácidos graxos, não só como elementos que são degradados nos processos bioquímicos que sustentam aí a termogênese, mas também para a própria função da UCP1. Então, alguns tipos de ácido graxo, preferencialmente ácidos graxos de cadeia longa, têm sítios de ligação na UCP. E os estudos mais atuais demonstram que esses ácidos graxos, nesses sítios, são importantes para favorecer o carreamento dos prótons. Então, alguns tipos de ácidos graxos de cadeia longa, eles servem para auxiliar a própria UCP na sua função de desacopladora, porque favorecem o vazamento de prótons, né? Então, aqui nós temos um esquema mostrando isso, onde esse ácido graxo, que tem uma carga líquida negativa, atrai, né, para dentro do poro ali, do canal ali da UCP1, o próton, e isso, obviamente, vai agilizar o deslocamento do próton. Então, os ácidos graxos também terem esse papel. Além desse papel, né, do ácido graxo aí ajudando a translocar os prótons, os ácidos graxos, alguns de cadeia mais curta, podem ser transportados pela UCP1. Então, a UCP1 também teria uma tarefa de translocar ácidos graxos, né? Principalmente ácidos graxos de cadeia curta. Então, aqui nesse esquema está mostrando que esses ácidos graxos de cadeia curta, quando eles ocupam esse sítio de ligação de ácido graxo, eles são deslocados no processo. Então, uma maneira de eu carregar ácido graxo do espaço intermembrana para a matriz seria usando a próprio sítio de ligação da UCP1. Então, essa UCP, ela, além de servir como uma estrutura que desvia, né, os prótons, ela tem sítios de ligação de ácidos graxos. Dependendo do ácido graxo, eu tenho uma importância desse ácido graxo para o transporte, né, para a translocação desses prótons e também pelo próprio deslocamento do ácido graxo do espaço intermembrana para a matriz, mostrando aí uma versatilidade na função da UCP1, né, em relação aos ácidos graxos. A termogênese, ela é um processo que tem na sua origem uma necessidade, né? Então, para que eu realizo a termogênese? Então, a termogênese é sobretudo realizada para preservar a temperatura corpórea, né? E, obviamente, a termogênese é um processo muito bem regulado, que ele vai aumentar no frio e vai reduzir no calor para auxiliar nesse processo de manutenção de temperatura. Nessa revisão, que eu recomendo muito a leitura, eu estou mostrando a participação da regulação do tecido adiposo marrom neste processo, organizada pelo sistema nervoso central, né? Então, esse estudo, essa revisão, ela mostra que
desde a nossa pele, nós temos os neurônios, né, termorreceptores ou termoceptores na nossa pele, que vão detectar as condições de frio ou de calor, né, que estão aqui representadas o frio pelas linhas azuis, o calor pelas linhas vermelhas, tá? Essa detecção da temperatura da pele, ela é enviada para áreas próximas ao hipotálamo. E aqui eu vou destacar uma região que é a área pré-óptica. Então, essa área pré-óptica, uma área bem próxima ao hipotálamo, recebe bastante informações aferentes sobre a nossa temperatura via termoceptores. E ela é uma grande responsável por organizar o ramo eferente. O que é o ramo eferente? Aquele ramo que vai acionar as respostas corretas, se eu preciso produzir mais ou menos calor. Reparem que no ramo eferente nós temos um braço, que é o braço que controla a atividade termogênica no bate. Então, por exemplo, quando a gente tem um aumento do frio, essa informação adentra a região, né, do sistema nervoso central, sendo primariamente a área pré-óptica acionada. Essa área, então, organiza uma atividade descendente, eferente periférica, que envolve aí núcleos hipotalâmicos e núcleos do tronco encefálico, cujo efeito final serão acionar a via simpática para o bate, fazendo, portanto, com que haja uma aceleração daquele processo termogênico que a gente viu e, obviamente, eleve a produção de calor, o que vai ser importante nesse ajuste. Por isso, a estratégia, né, de colocar muitos animais no frio para acionar o tecido adiposo marrom e ver como ele se comporta em termos funcionais nesse caso. Como eu mencionei, muitos hormônios podem interagir com a termogênese, né, e determinar a sua regulação. Nessa revisão tem um pouquinho do mecanismo da ação da insulina em relação aos adipócitos, com um enfoque aí para o adipócito bege, né? Então, vou destacar aqui que a insulina, aquele hormônio produzido no estado alimentado, que tem a tarefa primária de regular a homeostase glicêmica por atuar, né, em territórios como o músculo esquelético, o fígado e o tecido adiposo branco, ela também tem receptores no adipócito marrom. Então, os receptores para insulina estão presentes no tecido adiposo marrom. A via clássica de ação da insulina ocorre no tecido adiposo marrom, ou seja, a insulina, ao se ligar ao seu receptor, ativa uma sequência, uma cascata de fosforilações, onde os elementos principais são o substrato para o receptor de insulina, o IRS, a fosfatidil-inositol 3-quinase, a AKT e a AS160. A função dessa cascata de fosforilação é, através da fosforilação, né, auxiliar na translocação dos GLUT4, transportadores de glicose, que estão aí internalizados em vesículas, para que eles então migrem até a membrana e se coloquem à disposição para a captação de glicose, que nós acabamos de ver será usada na via glicolítica lá para alimentar aqueles ciclos do metabolismo do TAM. Interessantemente, a captação de glicose no TAM não é unicamente dependente do GLUT4 via insulina, mas o próprio receptor beta-3 acionado pela norepinefrina parece favorecer a migração de um outro tipo de transportador de glicose chamado GLUT1, né? Então, no tecido adiposo marrom, eu tenho tanto a participação do GLUT4 e a via clássica da insulina, que favorece a migração desse GLUT4 para a membrana, quanto eu tenho a migração também de outros transportadores, como o GLUT1. E nesse caso, essa ativação do GLUT1 parece envolver preferencialmente uma via do receptor beta-3, via PKA, que envolve a fosforilação do mTORC2. E seria esse elemento que parece auxiliar aí a questão de migração do GLUT1.
Independente dos caminhos pelos quais GLUT4 ou GLUT1 são acionados, é importante que esses caminhos eles existem e ambos têm essa tarefa, aumentar a translocação de glicose para o interior ali do tecido adiposo marrom, do adipócito marrom, favorecendo, portanto, as vias metabólicas que, junto com lipólise, né, e os ácidos graxos, vão alimentar os ciclos bioquímicos, doando seus FADs e os seus NADs para sustentar, então, a termogênese. Esse estudo também destaca que essa entrada de glicose, essa ação da insulina via GLUT4, ou a captação de glicose via GLUT1 também parece importante para preservar a termogênese e levar o adipócito marrom a produzir substâncias que estão sendo chamadas hoje de batocinas, ou seja, elementos produzidos, proteínas e alguns ácidos graxos e microRNAs que podem ser produzidos pelos adipócitos, né, no tecido marrom e que têm ação endócrina. Nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco, mas a produção dessas batocinas parece estar relacionada com essa habilidade de preservar o metabolismo e a resposta à insulina, né, nesse território. Outro hormônio que cruza bastante com a atividade do tecido adiposo marrom são os hormônios da tireoide, T3 e T4. Lembrem que se nós resgatarmos um pouco as ações dos hormônios da tireoide, entre uma delas está acelerar o metabolismo e entre esses efeitos aumentando a termogênese. Então o BAT, ele é um alvo para a ação dos hormônios da tireoide e uma das respostas, né, de elevação do metabolismo desses hormônios ocorre via estímulo aí da própria termogênese nesse território. Nessa revisão são comparados alguns aspectos dessa ação dos hormônios da tireoide no BAT. Os hormônios da tireoide atuam tanto numa termogênese que os autores chamam de termogênese adaptativa. Nessa termogênese adaptativa é quando eu estimulo a termogênese a acontecer em decorrência do frio. Então, eu exponho o animal ou o ser humano ao frio e isso vai gerar uma adaptação no sistema. Então, chama termogênese adaptativa e o BAT está envolvido nesse processo. Nessa rota da termogênese adaptativa, o frio, ele induz via aquela informação aferente que vai para o sistema nervoso central, uma resposta do simpático que envolve a liberação da norepinefrina, né, que nós classicamente já vimos está envolvido com a termogênese, mas essa ativação também aciona a atividade de uma deiodase. Essa deiodase chama DIO2 e a ativação simpática dessa deiodase favorece dentro do adipócito marrom a conversão do T4 em T3. Lembrem que o T3 é a forma biologicamente ativa dos hormônios da tireoide e que, portanto, por essa rota de ativação da deiodase 2, eu tenho um aumento interno do T3 e esse T3 potencializa, né, por seus receptores ali, o aumento da expressão da UCP1, favorecendo a termogênese. O T3 e o T4 também modulam a termogênese, que se chama termogênese ativada. Na termogênese ativada, eu tenho um aumento da atividade termogênica, não porque eu estou exposto ao frio, eu estou em termoneutralidade, a minha temperatura está ok, nem muito alta, nem muito baixa, estou em temperatura adequada, chamada de termoneutralidade. Mas aí eu vou estimular a termogênese nessa situação. Então, T3 e T4 também podem estimular a termogênese, mesmo que eu não esteja exposto ao frio. Neste caso, embora T3 e T4 possam também avisar eles, o sistema nervoso central, para ativar o simpático e a norepinefrina,
e existe uma maior atividade do T3 e T4 direto no BAT. Então, quando a termogênese é ativada em situações de termoneutralidade, o próprio T3 e T4 atuam diretamente, né, lá no BAT para favorecer a termogênese. E nesse caso, o próprio hormônio também fica mais ativo, também há uma maior ativação aí da deiodase 2, aumentando o efeito do T3 local, e esse T3 vai aumentar a expressão da UCP. Nessa situação de atividade local direta de T3 e T4, na termogênese que a gente está chamando de ativada, parece haver um aumento muito grande da biogênese mitocondrial. Então, o T3 e T4, eles conseguem, nessas situações de ação local, aumentar a quantidade de mitocôndrias e, obviamente, isso junto com maior expressão de UCP1, eleva ainda mais o potencial termogênico do BAT. Além disso, se notou muito que na ação direta também há um processo importante de mitofagia, ou seja, onde a renovação, o turnover de renovação de mitocôndrias, ela passa a ser aumentado e isso favorece essa ação também local. Por fim, eu vou trazer nesses aspectos da regulação da termogênese algumas polêmicas que eu acho que é importante a gente ficar atento e acompanhar e de repente a gente pode, né, estudando, ajudar a contribuir aí, porque durante muito tempo existem muitos estudos mostrando que a leptina, uma proteína, né, produzida preferencialmente, mas não unicamente, preferencialmente pelos adipócitos brancos. Lembrem que a leptina ela é o resultado do acúmulo de gordura no adipócito branco. Em situações ideais, quanto maior é o acúmulo de gordura no adipócito branco, maior é a produção de leptina. Essa leptina, então, ela atua como um regulador da saciedade, agindo lá no hipotálamo, e o papel principal, vamos falar assim, dela, é reduzir a ingestão alimentar. Então, a principal função eu tô com muito estoque de gordura, meu tecido adiposo dá um sinal, ele vai até o hipotálamo, a função dele é dizer, olha, deu, não precisa mais comer, porque a quantidade que a gente tem de energia tá ok. E muitos autores também analisaram que a função dessa leptina seria, para além de provocar esse efeito de saciedade, seria ativar o fluxo simpático, né, para o tecido adiposo marrom, elevando a termogênese e o gasto energético. E que, segundo esses autores, essa via de ação da leptina estaria prejudicada e isso poderia estar contribuindo também para que os obesos gastassem menos energia, porque não conseguem ativar essa termogênese, porque a leptina não consegue fazer esse efeito, né? Então, nesse trabalho existe uma polêmica com essa questão. Ele usa o modelo OB-OB, que é o modelo onde a leptina ela não está atuando, né, por um problema genético, né, um defeito na própria leptina. E ele diz o seguinte, a leptina que atua centralmente nos animais, a função principal dela é modular o set point para a regulação de temperatura. Essa é a função dela. A leptina, ele está questionando, ele diz assim, a leptina não é um termorregulador. A termorregulação, a termogênese para gasto calórico é um outro processo que não necessariamente envolve a leptina. E por que ele questiona com isso? Ele diz assim, olha, nesse modelo OB-OB eu não tenho a ação da leptina e se eu for olhar para o tecido adiposo marrom desse animal, ele tem o CP, ele tem potencial de ativar a termogênese, ele pode ativar a termogênese, indicando, portanto, que não é necessário a leptina em si para que o tecido adiposo marrom
consiga fazer o seu papel. Então, ele questiona muito essa visão da leptina como um regulador da termogênese, e ele aponta a leptina, sim, como um principal regulador da temperatura nesses animais, e ele diz que a temperatura, parece que esses animais têm menos termogênese, na verdade, porque a leptina levou um novo set point de regulação de temperatura nesses animais, e é isso que está sendo visto, e não uma falha na termogênese em si. Né? Então, é bem importante ler esse trabalho, olhar esse aspecto que questiona esses dados, e ele fala que sim, que 2 problemas podem estar acontecendo ali nesses modelos genéticos com falha na leptina, e ele fala muito do turnover, da renovação de norepinefrina no BAT. Então, ele acha que essa é uma possibilidade, não que a atividade simpática esteja com um problema em si, mas que o turnover, que a capacidade de renovar a norepinefrina é que esteja com problema, e ele também menciona algo relacionado ao GDP nesses modelos. Então, bem interessante, uma das polêmicas para a gente olhar ali em relação à habilidade da leptina como reguladora de termogênese nesses modelos genéticos. Outro dado que também me chamou a atenção, né, estudando um pouquinho aí para falar com vocês hoje, é a ação do cortisol, né? Vocês sabem que o cortisol é um hormônio de estresse, que o cortisol manipula a expressão de receptores beta e sua atividade em diferentes tecidos, e que o cortisol pode ter efeitos na termogênese, né? Entretanto, esse trabalho interessantemente mostrou que essa barra verde que vocês estão vendo representa um animal que recebeu cortisol, né? Na verdade, corticosterona, cronicamente, tá? Reparem que esse animal ele tem acúmulo maior de vesículas de gordura no BAT. Aqui é uma histologia do BAT, tá, gente? É um animal controle, um animal, né, que recebeu aí o veículo, e o animal que recebeu a corticosterona cronicamente. Reparem que nesse animal há um evidente acúmulo de lipídios no interior do BAT, indicando aí que está acumulando mais e gastando menos, né? Tanto que a área do adipócito, percebam aqui, ó, em média ela é muito maior nesse animal que recebeu cortisol. Mas quando o autor olha a expressão da UCP1, ele nota um aumento. Então, veja, eu estou estocando mais, indicando que há uma redução da beta-oxidação, uma redução do gasto lipídico, mas a minha UCP está mais expressa no animal que recebeu cortisol. O que significa, eu estou tendo a principal proteína termogênica mais expressa, mas não necessariamente estou tendo termogênese. Então, esse trabalho também levantou algumas hipóteses, questionando muitas vezes a expressão pura da UCP como um marcador de atividade termogênica, indicando que é necessário, em situações de excesso de cortisol, a gente interpretar com relativo cuidado a expressão da UCP1, e dizendo que em situações de excesso de cortisol, principalmente acompanhado de resistência à insulina, eu posso ter um aumento da UCP1, mas não necessariamente isso é suficiente para eu degradar todos os lipídios que estão estocados. Então, também é uma polêmica aí em relação a cortisol crônico e a controle de cortisol sobre o BAT, que precisa ser mais compreendido, né? E mostrar para nós que talvez a presença de UCP1 não necessariamente ou não isoladamente pode de fato estar indicando termogênese, ou que exista UCP1, exista termogênese, mas que em situações de resistência à insulina, de excesso de caloria, né, ou de cortisol elevado, não é suficiente isso para eu queimar todos os lipídios e, portanto, não seria suficiente, né, para eu ter os efeitos positivos que eu gostaria de avaliar. Outra polêmica interessantíssima aconteceu nesse estudo publicado no Journal Clinical Investigation,
que isso trabalha, né, o tecido adiposo marrom e que fala um pouquinho da importância da regulação do estresse oxidativo nesse tecido, né? Esse trabalho ele fez uma deleção específica de um elemento chamado TRX2 no adipócito marrom. Esse elemento TRX2 é um elemento importante para o controle de estresse oxidativo da mitocôndria do BAT, tá? Então, quando eu não tenho esse elemento TRX2, é como se eu ficasse mais vulnerável ao estresse oxidativo. Quando ele manipulou desse jeito o adipócito marrom, ele notou o quê? Primeiro, que havia um aumento da inflamação. Então, quando ele meio que retirava essa proteção, né, contra o estresse oxidativo, ele percebia um aumento das vias inflamatórias ali no adipócito marrom, com uma clara inflamação do adipócito marrom. Ele observou uma redução nesse processo da atividade da termogênese, indicando que quando o adipócito marrom fica inflamado, ele não faz termogênese. Havia uma redução da oxidação dos lipídios, né? Obviamente havia um acúmulo de lipídios ali dentro, então um processo inflamatório com redução de termogênese, acúmulo de lipídios, mas quando ele olhava o resto do animal, o animal estava saudável, com menor adiposidade, com um melhor metabolismo glicêmico e uma restauração da sensibilidade à insulina, o que é contrário do que muitos autores defendem, né? Então, a maior parte dos autores diz assim, olha, quando o BAT está pouco ativo, que ele acumula muito lipídio, o animal tem disrupção, distúrbio, desculpem, da homeostase glicêmica e lipídica, e ele fica mais obeso e ele gasta menos energia. Então, esse trabalho, ele contradiz essa versão, porque eu vou ter um aumento inflamatório do BAT, uma redução de termogênese, um acúmulo de lipídio no BAT, e eu vou ter metabolicamente um animal mais saudável. Então, o que esse autor também mostrou? Embora o BAT, naquela situação, estivesse sendo prejudicado, houve naquele modelo animal um aumento da biogênese dos adipócitos bege em outros locais, entre o tecido adiposo branco. Então, vamos pensar assim, quando eu estraguei o tecido adiposo marrom, outros adipócitos infiltrados no tecido branco aumentaram a sua atividade de transdiferenciação e viraram adipócitos bege, e isso compensou aquela perda, fazendo com que, no geral, o animal acabasse ficando com uma qualidade em termos de adiposidade, de homeostase glicêmica melhor. Isso é importante para a gente entender, quando a gente faz manipulações locais, que o organismo é fisiologia, né? O organismo, ele é uma coisa integrada. Então, pode ser que em algumas situações, mesmo eu não tendo um tecido adiposo marrom tão bem funcionante, eu consiga compensar aí com outra ativação de um outro setor que compense a inatividade do BAT. Então, isso é uma porta para a gente estudar e pensar quando isso é feito, se isso é feito em condições de indivíduo saudável ou se isso na obesidade está perturbado, enfim, uma outra janela de polêmica aí para a gente poder atuar. Outras informações também indicam que a termogênese no BAT pode ser modulada não só por hormônios mais classicamente conhecidos, como a insulina, o cortisol, né, a própria leptina, mas que as incretinas. Incretinas são hormônios produzidos pela parede do trato gastrointestinal. E eles são hoje uma lista enorme, né? Alguns bastante conhecidos, como é o caso da CCK, como é o caso do GLP-1, né? Mas, em linhas gerais, esses hormônios produzidos pela parede do trato, cuja lista está resumida aqui, essa revisão aborda bastante bem esses aspectos, essas incretinas, elas têm potencial também de modular
a termogênese. Veja, as incretinas, de um modo geral, são hormônios produzidos pelo trato, cuja função é organizar a dinâmica das refeições. Então, controlar a sua vontade de comer, o tamanho da sua refeição, a ritmicidade dessas refeições. Esse seria o papel aí dessas incretinas de um modo bem geral, né? Além disso, essa revisão ela aponta que as incretinas poderiam, paralelamente, controlar o fluxo simpático para o BAT, né? Então, existe uma possibilidade de, durante o processo da refeição, essas incretinas que paulatinamente vão sendo liberadas, conforme carboidratos e lipídios transitam, né, o trato, elas poderiam, via sistema nervoso central, a maioria delas, estimular a via simpática, que resultaria numa ativação da termogênese no TAM, né, ou no BAT. Então, isso seria uma forma de eu antecipadamente já organizar o gasto calórico, né, conhecendo o perfil de alimentação que está transitando ali no trato gastrointestinal, né? Essa é uma via mais nova que está sendo estudada aí de ação das incretinas na regulação da termogênese. Me encaminhando mais para o aspecto final, né, da nossa aula, eu vou trazer um pouco de um outro lado do tecido adiposo marrom que está sendo desvendado, que a gente conhece menos, mas que a gente já tem algumas evidências importantes aí também dessa ação para o controle do metabolismo. Então, assim como o adipócito branco, o adipócito que é marrom, ele também produz uma série de substâncias que podem atuar paracrinamente ou endocrinamente, cair na corrente sanguínea e exercer regulação. Então, nós já sabemos que esse formato de atuação de outros territórios, que classicamente não são glândulas, né? Mas que de uma maneira muito intensa atuam produzindo substâncias que caem na circulação e controlam o metabolismo, então rompe um pouco a visão clássica do que é o sistema endócrino, né? Da importância da gente reconhecer que a comunicação ela se dá entre vários territórios. O BAT está nessa pegada. Então, o BAT ele também produz uma lista de substâncias que ainda estão sendo conhecidas, que parecem ser particulares desse tecido adiposo, que foram chamados de batocinas, né, ou batoquinas, como prefiro, né? Essas substâncias, de um modo geral, elas são reguladoras de uma série de atividades na célula muscular esquelética, no sistema nervoso central, no próprio adipócito branco, no fígado, no trato gastrointestinal, regulam as células hematopoéticas e as próprias células endoteliais, né? Então, assim, existe uma gama de alvos para essas batocinas, onde elas podem regular a atividade desses territórios. Nesse contexto, essa tabela é de uma revisão apontando as principais batocinas já descobertas e os principais alvos dessa ação. Então, vou destacar algumas. O tecido adiposo marrom parece produzir bastante interleucina 6, PLTP, microRNAs, como o microRNA 99B, né? Fator de crescimento de fibroblasto, o fator FGF21, né? Alguns tipos de lipocina, como é o caso 1213 de Home, né? Um tipo de gordura que atua endocrinamente, miostatina, CXCL14, adiponectina. Então, reparem, uma quantidade grande de substâncias são produzidas e liberadas pelo BAT. Os alvos preferenciais, embora não sejam exclusivos, mas os mais estudados são o fígado. O fígado parece ser bastante responsivo na conversa com adipocinas ou batocinas de origem do sistema do tecido adiposo marrom, tá? O coração, o músculo esquelético e o tecido adiposo branco.
Nesse contexto, esta revisão contempla essas ações das batocinas, né, liberadas pelos adipócitos marrom e sua atuação em diferentes territórios com efeitos hepáticos, cardiovasculares, sobre o tecido adiposo branco e muscular, bem como também sobre a resposta imunológica, inclusive de células imunes infiltradas, como de uma maneira bastante similar ao que acontece na inflamação crônica num tecido adiposo branco. Eu vou destacar algumas ações que já estão aparentemente bem caracterizadas dessas batocinas. Então, no fígado, por exemplo, muitas dessas batocinas aumentam, né, a gluconeogênese, então ampliam a capacidade do fígado de produzir glicose, reduzem a deposição de gordura, reduzindo a lipogênese e a esteatose hepática, e estimulam a liberação e a síntese dos sais biliares. No tecido adiposo, algumas dessas batocinas são importantes estimuladoras do Browning ou da estimulação, né, de novas células termogênicas, como é o caso das células bege. Então, muitas batocinas poderiam atuar estimulando a conversão, por exemplo, de adipócitos brancos em adipócitos beges, ou aumentando a atividade dos adipócitos beges e favorecendo a aceleração do metabolismo. Outras batocinas estimulam áreas cardiovasculares, reduzindo, por exemplo, a hipertrofia cardíaca, melhorando os aspectos da hemodinâmica. Algumas batocinas interferem com a atividade muscular, elevando a capacidade, por exemplo, do exercício, ampliando a função mitocondrial muscular esquelética, ampliando a capacidade de oxidação de gordura no músculo esquelético, portanto, mostrando que quando o adipócito marrom ele está saudável, essas batocinas, elas ampliam a sua produção e a sua ação nesses territórios e reproduzem um efeito benéfico sobre o metabolismo do indivíduo. Ou seja, não apenas o tecido adiposo marrom é importante porque, ao fazer termogênese, degrada excesso de substratos energéticos, amplia o gasto calórico, evitando o ganho de peso, mas nessa condição ele produz substâncias saudáveis, as batocinas, e isso endocrinamente, em alvos musculares, cardíaco, esquelético, hepático, melhora a função desses territórios, contribuindo também para a condição de melhora da saúde. Mais recentemente, também se notou que os adipócitos no tecido adiposo marrom têm uma via de ação específica no endotélio, melhorando fatores de proliferação do endotélio e fatores de controle de vasodilatação, como é o caso do óxido nítrico, num claro papel importante de regulação aí da função endotelial. Muitas substâncias do adipócito marrom atuam nas células imunológicas, nas respostas inflamatórias, por exemplo, favorecendo aquela polarização do macrófago, que a gente fala que é tão ruim, né, na inflamação crônica, então favorecendo um perfil de macrófago anti-inflamatório, como é o caso do M2. Algumas batocinas, elas são importantes no crescimento neural, ajudam na diferenciação de neurônio, né? E isso é importante, por exemplo, como regulador da própria inervação simpática. Então, parece que muitas batocinas podem elevar o crescimento simpático dentro do próprio tecido adiposo marrom, melhorando o seu controle simpático e a sua termogênese, e essa lista enorme de substâncias de ação autócrina ali no tecido, que regula a própria função termogênica no tecido. Interessantemente, a termogênese ela pode ser acionada por alguns princípios ativos existentes na alimentação, né? Neste caso, nós temos, por exemplo,
substâncias como o mentol, a capsaicina de origem da pimenta e outras substâncias oriundas de plantas ou da alimentação que conseguem, via trato gastrointestinal, acionar uma via que a gente chama de aferente, ou seja, estas substâncias, via trato, acionam um ramo aferente que sai do trato via nervo vago e comunicam o sistema nervoso central hipotalâmico sobre a atividade simpática. E o sistema responde aumentando o ramo eferente simpático, levando a maior liberação de norepinefrina, ativação dos receptores beta, aumento de expressão do CP, termogênese. Então, de fato, parece que alguns elementos nutricionais são capazes de, por essa rota, elevar a atividade simpática no BAT, elevando a termogênese nesses territórios. Como eu já mencionei também, a atividade de frio detectada na temperatura da pele é capaz de acionar neurônios sensórios que, via sistema nervoso central, modulam a atividade simpática aí para o tecido adiposo marrom. Outro aspecto que a gente pode destacar é a versatilidade de adaptação desse tecido para diferentes condições. E aí eu vou destacar um pouco o conceito Doherty, né? No qual a gente explora aí a capacidade que o nosso metabolismo tem de se ajustar de acordo com a condição hormonal, nutricional ou estressora que o nosso organismo enfrentou durante os chamados períodos críticos ou janelas críticas do desenvolvimento, aqui representado pela gestação. Gestação e lactação são normalmente as chamadas janelas críticas mais importantes aí para o desenvolvimento. Por que esses dois períodos ou essas duas fases do desenvolvimento acabam tendo um papel importante para a nossa saúde? Nessa fase, gestação e lactação, existe aí uma intensa proliferação celular, uma intensa diferenciação dos tecidos, com intensa mudança hormonal, morfogênica, funcional, que tornam esses períodos mais vulneráveis aí a intervenções. Então, quando durante a gestação e a lactação eu tenho uma mudança muito brusca do estado nutricional, uma desnutrição, uma obesidade, ou um impacto muito acentuado de um hormônio como insulina, cortisol ou leptina, eu posso estar modulando as vias metabólicas desse organismo em formação. E isso pode estar determinando como esse organismo vai responder lá na vida adulta. Então, se eu vou ser mais obeso ou menos obeso, mais resistente ou menos resistente, vou gastar mais calorias ou menos calorias, enfim. O meu metabolismo na vida adulta foi moldado por um processo que me antecedeu lá na minha gestação e na lactação, né? Isso é o conceito Doherty. Então, eventos que podem cruzar com a programação do meu metabolismo durante as minhas fases precoces de desenvolvimento e que vão moldar as minhas células para um determinado comportamento no futuro e vão acabar determinando a minha proteção ou o meu favorecimento em relação às questões de saúde e adoecimento. O BAT é vulnerável a esses processos, então durante gestação e lactação o BAT está nessa fase de proliferação, diferenciação, de rota metabólica, de organização morfogenética. E aí, só para dar um exemplo disso, né, nós já temos elementos em que insultos nutricionais durante a gestação e lactação manipulam a expressão da UCP1. Então, nesse esquema representativo que vocês têm desse estudo, eu tenho o gene da UCP1 mostrando vários alvos de regulação desse gene, né? No caso do conceito Doherty, os genes que são manipulados, eles não são mutados. O que significa? Eu não tenho uma deleção, eu não tenho uma mudança da sequência do gene, mas eu tenho modificações bioquímicas nesse gene, que a gente chama de epigenética, né? São modificações bioquímicas como fosforilação, como acetilação, como metilação, que podem ocorrer em elementos do gene, normalmente pontos de controle transcricional,
nutricional do gene. Eu marquei alguns pontos aqui em vermelho e verde, pontos que já nós mostramos, né, onde que eventos de programação podem manipular a expressão gênica, de um modo que quando isso acontece com aquele gene, quando ele recebe essas modificações, tanto pode ocorrer uma repressão do gene, o que significa o gene existe, ele está lá, não está mutado, não está alterado a sua sequência, mas ele não é lido com a mesma regularidade. E isso faz com que ele seja menos expresso. Então vamos pegar o CP1. Pode ser que um evento nutricional, por exemplo, uma obesidade materna, leve a uma manipulação bioquímica, uma acetilação, né, em alguns pontos do CP1 do gene, de maneira que esse gene vai ficar menos expresso. E aí aquele indivíduo nasceu com essa modificação, né, e ele, portanto, tem menos o CP1, menos termogênese e, obviamente, vai ter uma predisposição a gastar menos energia, porque tem menos beta-oxidação e, portanto, vai ter uma facilidade maior para acumulação. Então, isso para mostrar que esses eventos precoces no início da vida modulam a beta-oxidação, a expressão de UCP, a quantidade de receptores beta-adrenérgicos, a inervação do TAM e, por exemplo, programam ele para a saúde ou para a doença. Esse é um outro aspecto. Para fechar, portanto, né, a nossa aula de hoje, agradecer a vocês que vão me acompanhar até o final dessa aula, esse quadro de uma belíssima revisão, mostrando aí a importância da gente conhecer a função bioquímica de reservatório e a função endócrina desses territórios adiposos, para a gente entender que a dinâmica de inter-relação entre circuito complexo de comunicação, ela modula a atividade de territórios como o sistema nervoso, como o pâncreas, como o sistema cardiovascular, como o fígado e como o músculo esquelético, e ditam o metabolismo nesses territórios. Então, há uma complexa interface de comunicação a nível endócrino, muito mais complexa do que apenas os eixos hormonais clássicos, mas que conversas interórgãos entre tecido adiposo e o metabolismo desses territórios frequentemente se cruzam, determinam as respostas metabólicas e imunológicas nesses territórios, e é dessa conversa complexa que provavelmente a gente tem a modulação de todo o nosso metabolismo, e que, portanto, conhecer o metabolismo e conhecer as sinalizações e a fisiologia da inter-relação é essencial para que a gente possa entender o que acontece em situações patológicas e para que a gente possa mais adequadamente criar estratégias apropriadas para o combate à obesidade, ao diabetes, às doenças cardiovasculares. Então, muito obrigado, eu fico à disposição. Eu vou deixar esse material com vocês se vocês quiserem usar e vou repassar todos os artigos que eu li para essa apresentação. Peço desculpas por não estar aí simultaneamente com vocês, eu espero que a gente tenha outras oportunidades. E me coloco à disposição, né, para esclarecer vocês sempre que vocês precisarem. E meu laboratório aqui em Cascavel, no Paraná, está de portas abertas. A gente é uma universidade pequena, mas a gente tem trabalhado de uma maneira bastante apropriada, dentro das nossas limitações, contribuindo do jeito que a gente pode para a ciência, e a gente está à disposição para receber vocês, se vocês quiserem nos visitar. Rose, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos e bons estudos.